Na demonstração de hoje, sobre inclusão em mufla, prensagem, acrilização da resina acrílica, demuflagem, acabamento e polimento das próteses parciais removíveis, contaremos com a participação especial do técnico em prótese dentária do Departamento de Prótese da Faculdade de Odontologia de Bauru da USP, Reivanildo Francisco Viana. Após a limpeza e secagem de toda a superfície de gesso, vamos proceder ao isolamento de todo o gesso com o isolante à base de alginato para resinas acrílicas. Na região da silicona, na contramufla e da mufla, não é necessário, pois a silicona não tem uma aderência ao gesso e não vai ser empecilho na hora da demuflagem. Esse isolamento, ele irá facilitar a remoção da resina acrílica após a acrilização, durante a demuflagem. Tem que tomar muito cuidado para não isolar nenhuma superfície do dente, porque essa superfície tem que ter um imbricamento com a resina acrílica da base. Para aumentar a retenção entre a resina da base e os dentes, nós podemos, além das perfurações que vai dar imbricamento mecânico, utilizar o líquido da resina acrílica sobre essas superfícies basais dos dentes. Ele vai promover um molhamento superficial que vai favorecer ainda mais a união química entre a resina dos dentes e a resina da base. Concluído esse passo, nós vamos proceder à polimerização. Para isso, nós precisamos fazer a prensagem da resina acrílica para micro-ondas. Fazendo agora o proporcionamento do líquido e do pó da resina acrílica para micro-ondas, sempre na proporção de 3 de pó para 1 de líquido. Aqui o líquido está sendo saturado pelo pó. E nós podemos, com o auxílio de uma espátula, mexer devagar, sem ser vigoroso, para não incorporar bolhas durante a manipulação. Apenas para ter esse molhamento do pó pelo líquido. Então, nós vamos aguardar a fase plástica da resina. Atingida a fase plástica, nós vamos colocar a resina, após a manipulação, na região das bases das próteses removíveis. Então, colocaremos papel celofane úmido para proceder à prensagem de prova. Esse papel celofane irá separar a mufla da contramufla para que depois uma prensagem definitiva possa ser feita. Isso diminui um pouco os excessos de material que poderão causar uma discrepância oclusal na boca do paciente. Então, essa prensagem é um procedimento cuidadoso que vai eliminar um pouco a cera. Qual que é a prensagem, o peso que nós devemos colocar durante essa prensagem? Para a prensagem de prova, inicialmente, meia tonelada. Conforme o ponteiro for se estabilizando, nós podemos estender até 1000 quilos, ou seja, 1 tonelada. Não devemos, para a prótese de micro-ondas, ultrapassar essa margem de 1 tonelada. Pode ver que o ponteiro vai decrescendo, ou seja, os excessos de resina, pode ver ali embaixo da base, eles estão escoando. Então, está sendo eliminado esse excesso de resina que poderia resultar num aumento da dimensão vertical do paciente, uma maior altura dessa base. O ponteiro vai se estabilizando, nós vamos aumentando. A tendência dele é cair ainda, porque a resina ainda está escoando nessa fase de trabalho. Podemos ver o ponteiro caindo. E nós vamos novamente até chegar a 1 tonelada. Veja como é rico o nosso riso. O sol é feliz e sabe rir também. Água verde rindo, mares vindo. Tudo é samba e o samba vem sambar, meu bem. Para ter amor, um pouquinho de rio.
onde a paixão é um riso de alguém. Vou te dar calor e um carinho de ritmo. Todo meu amor com a natureza vem, vem. Bom, aberta a mufla, nós vamos ter esse aspecto. O excesso de resina escoado e o papel celofane em cima dessa resina. Procede-se então a remoção do celofane e a remoção dos excessos da resina acrílica com auxílio de um lecron umedecido em líquido da resina de micro-ondas. Aqui nós temos o aspecto final da resina prensada após a prensagem de prova e os recortes dos excessos. Então nós vamos proceder ao isolamento do gesso novamente para facilitar ainda mais o processo de demuflagem. Então, com um isolante à base de alginato na região do gesso, com muito cuidado para não colocar isolante na região da base acrílica, tanto na mufla quanto na contramufla. Com o objetivo depois de podermos separar a mufla da contramufla mais facilmente durante o processo de demuflagem. Após o isolamento da superfície do gesso, nós podemos fazer um umedecimento da superfície acrílica com o líquido da resina de micro-ondas, para facilitar a aderência da resina que ficou na mufla e da resina que ficou na contramufla. Feito o molhamento, nós vamos fechar a mufla e levar novamente em prensa para a prensagem definitiva estável em 1 tonelada. Essa prensagem tem que ser lenta, como nós podemos ver, até que o ponteiro se estabilize em 1 tonelada, que é o peso recomendado para a resina de micro-ondas. Então nós vamos proceder ao parafusamento e manter nessa prensagem definitiva pelo tempo recomendado pelo fabricante, que no caso da Onda Crio, que é a resina que estamos utilizando, é de 1 hora. Esse tempo é variável de marca para marca, de resina termopolimerizável convencional para termopolimerizável em micro-ondas. Nós devemos simplesmente seguir o que o fabricante recomenda. Levada a mufla para a prensagem definitiva, o ponteiro estável em 1 tonelada, que é o peso recomendado para a mufla de micro-ondas, nós vamos fazer o aparafusamento dessa mufla sob o peso de 1 tonelada. Assim nós garantimos que a prensagem definitiva foi feita sob essa pressão. Com isso, os parafusos bem apertados, nós podemos remover a mufla da prensa e aguardar em bancada durante 1 hora para proceder à polimerização em micro-ondas. Passado 1 hora de descanso da resina prensada em bancada, nós vamos proceder à polimerização. Para programar o forno de micro-ondas, nós vamos utilizar 3 etapas. A uma potência de 40% da capacidade de um forno de micro-ondas de 800 a 1000 watts, nós vamos utilizar na primeira fase 3 minutos de polimerização. Decorridos os 3 minutos, a essa capacidade de 40%, nós vamos passar para a fase 2, programando na potência mínima possível do micro-ondas, que neste caso vai ser de 10%. Para isso, nós vamos usar o tempo de 4 minutos de polimerização. Finalmente, para a fase 3, nós vamos utilizar uma potência de 90% da capacidade durante 3 minutos. É importante ressaltar que para fornos de micro-ondas de níveis de potências maiores, pode-se diminuir proporcionalmente a potência das fases 1 e 3. Se colocar 2 muflas em uma mesma polimerização, é necessário aumentar em 1 minuto a fase 3. Para ter amor um pouquinho de rio, onde a paixão é um riso de alguém. Vou te dar calor e um carinho de ritmo. Todo meu amor com a natureza vem, vem.